E sejam bem-vindos a mais uma tarde aqui na sessão dos podcasts, aqui na Rádio AFM. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, que é a Sabrina. Fala aí, Sabrina. Oi, muito boa tarde. A gente está aqui para apresentar o trabalho sobre crise do liberalismo, que é nosso trabalho de história, nosso tema. E o Eric não pôde comparecer hoje porque ele está doente. Bom, e de acordo com o que a Sabrina falou, o Eric está doente. E para não deixar esse podcast aqui, né, no caso esse Hogcast, meio separado, pra só virar um monólogo da parte dele, a gente decidiu fazer uma brincadeirinha aqui que vai encaixar ele junto e que logo logo vocês vão ver. Então, bora lá. Seguindo a nossa programação aqui na Rádio AFM. Rádio AFM. Rádio AFM. 346.3, a melhor de todas. E começando aqui hoje, nessa tarde de quarta-feira, às 15 horas da tarde, vamos ao assunto do podcast de hoje. Começando aqui o nosso episódio da crise do liberalismo. Sabrina, você sabe como que começou a crise do liberalismo? Eu sei como começou, mas você tem que começar lá do começo. Então vamos lá. E bom, dando um rápido conhecimento econômico aqui pra vocês, que em 1920, mais conhecido como a década louca, os Estados Unidos se mantinha até que num status econômico bom, só que conforme o tempo foi passando, ele foi melhorando. Mas como que isso aconteceu, Anthony? Bom, fica comigo que eu vou te explicar. Seguinte, e basicamente os americanos eles começaram a comprar muito mais mantimentos, coisas, carros e outras coisas do tipo, e foi aí que começou a girar um pouco mais o capital dos Estados Unidos. E isso começou a entrar realmente em vigor depois da Primeira Guerra Mundial, onde muitos países começaram a comprar muitas coisas dos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles estavam contribuindo com 42% da população mundial. Isso se tornando um grande país e muito forte no fator econômico. O que deixava os Estados Unidos muito forte, porque eles representavam 40% das matérias-primas adquiridas pelos 15 dos países mais comercializados do mundo. Toda essa prosperidade econômica se refletiu na população impulsionada pelo consumo voraz, que levou as pessoas a adquirirem automóveis e bens domésticos de forma desenfreada, de uma forma que as pessoas só fossem comprando, só que como nem tudo é um mar de rosas, por assim dizer, uma hora esse esquema aí que os americanos estavam utilizando para comprar tudo como se não houvesse amanhã ia dar ruim e ia gerar um prejuízo do caramba. E agora eu passo para você, Sabrina. Praticamente como tava tendo esse lucro, eles estavam gerando muito lucro, estavam achando que estavam conseguindo comprar tudo praticamente, que estavam meio que ricos. Começou a criar meio que uma bolha de riqueza, só que essa bolha de riqueza começou a meio que entrar em colapso, porque as pessoas estavam achando que estavam com muito dinheiro e tudo mais, e começaram a querer trabalhar mais, elas estavam começando a investir mais nas coisas, então elas começaram a investir mais em empresas, dar mais ações para as empresas, e fazendo com que elas fossem trabalhar mais e gerar mais lucro para elas conseguirem colocar mais ações em empresas. Só que o problema é que quando elas começaram a trabalhar mais, as próprias empresas não conseguiram dar mais salário para essas pessoas que estavam trabalhando muito, estavam trabalhando mais do que elas precisavam. Então, meio que elas estavam ganhando um salário que não compensava todo o esforço que elas estavam fazendo, todo o trabalho duro que elas estavam fazendo. E aí, o que aconteceu praticamente? Eles começaram a desanimar, essas pessoas começaram a desanimar porque elas pensaram, mano, eu tô trabalhando aqui todo dia, vindo aqui trabalhar todo dia pra me esforçando ao máximo e não tô ganhando o salário necessário, que seria, o mínimo que eu deveria ganhar.
Porque até o sistema de pirâmide é um sistema insustentável, né? Porque chega um ponto que é tanta gente que não se sabe ao certo quem que está no topo e quem que está lá embaixo. Aí às vezes os pagamentos não vão certo. E até é um dos sistemas mais falhos que tem, porque ele é muito fácil de quebrar. É, isso mesmo. Aí, praticamente, como as pessoas começaram a desanimar, elas pensaram, tipo, meu Deus, essas ações aqui eu não quero mais, porque não faz mais sentido eu investir nas empresas. Então, eles começou a quinta-feira negra, que foi dia 2 de outubro de 1929, que foi considerada a quinta-feira negra, que teve mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda naquele dia. Foram mais de 12 milhões de ações colocadas naquele dia à venda. E praticamente foi muitas ações colocadas, tipo, surpreendeu todo mundo, ficou surpreendido com isso, porque ninguém estava acreditando com isso. E depois teve 33 milhões de ações que foram colocadas, só que meio que o governo perdeu essas ações. E praticamente milhares de pessoas, quando elas perderam essas ações, aí praticamente depois de terem perdido todas essas ações, meio que a galera começou a entrar meio que em desespero, porque meio que quebrou o mercado de ações em vários países, não foi só nos Estados Unidos, acabou quebrando em vários lugares, fazendo com que vários lugares entrassem meio que em crise econômica e o desemprego acabou aumentando, fazendo com que várias pessoas começaram a ficar desempregadas em volta de todo mundo. Também acho que usou para desempenhar tudo isso. Foi, sem dúvida, o aumento de empregos, né, com essas ações, tipo, aumento de emprego rápido, que dava... Nessa hora, o microfone começou a dar uns bips, mas ignora, porque foi interferência do próprio cabo do microfone, então é isso. Bastante dinheiro, o que chegou num momento que ficou muito insustentável, porque, como eu havia dito, o sistema de pirâmide é algo muito difícil de sustentar. E, tipo, isso foi mais ou menos de 1929... de 1923 até mais ou menos 1929. Só que, tipo assim, isso naquela época era muito bom, porque a taxa de empregos nos Estados Unidos tinha aumentado bastante, sabe? Tinha muita gente empregada. Só que, como nem tudo dura pra sempre, acabou que ocasionou em um dia que todo mundo quis vender as ações que tinha e acabou que ferrou com tudo. E, tipo, mais de 33 milhões de ações, né? 33 milhões de ações Que foram perdidas praticamente. Mas, sei lá, isso fala em algum lugar ou não? Fala que foi perdida, não sabe o que aconteceu, não sabe aonde foi parar. Perderam, literalmente perderam. Foi de base, o bagulho arrasta pra cima. E também teve vários países, por exemplo, como Grã-Bretanha, Bélgica, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca e Alemanha, tiveram um grande aumento no desemprego dos países. E a maioria desses países teve dificuldade em calcular este número mesmo depois de 1933. O que acontece? Praticamente a maioria desses países teve meio que uma dificuldade depois de conseguir voltar. Até depois de 1933 eles tiveram meio que dificuldade de voltar praticamente na economia, ter uma forte economia. Bom, rapaziada, agora faremos uma pausa rápida aqui para os nossos patrocinadores aqui da Hogcast. Bom, fica aí que daqui a pouco a gente já continua a nossa programação aqui com o nosso primeiro episódio sobre a crise do liberalismo. Este podcast é um oferecimento de Hack House of Gamers, melhor time esportes de Valorant amador. A melhor programação você encontra aqui na Rádio 3463. Rádio AFM. Rádio AFM 346.3, a melhor de todas. Bom, gente, voltamos aqui ao nosso rápido intervalo dos patrocinadores. E nesse meio tempo, nosso diretor recebeu uma ligação de um ouvinte misterioso que queria
e que quer contar um pouco sobre a crise do liberalismo que não citamos aqui. E bom, vamos atender aqui a ligação dele. E, por acaso, quem seria você, senhor ouvinte misterioso? Boa tarde a todos. Oi, eu sou o Eric Lira e muito obrigado à direção do programa, do podcast e também aos apresentadores que estão me permitindo dar minha participação aqui. Seja bem-vindo, senhor Eric Lira, ao nosso podcast. E bom, o que o senhor gostaria de acrescentar aqui no nosso podcast? Bem, eu gostaria de acrescentar sobre tudo que vocês disseram, né, o papo de vocês sobre a crise do liberalismo e tudo mais. Vocês, né, iam começar a falar sobre o Brasil e eu gostaria de, claro, poupar a garganta de vocês apresentadores. Sei que vocês devem trabalhar demais com ela e eu tenho algumas coisas para falar sobre como foi aqui no Brasil, né? E aí eu gostaria de compartilhar minha opinião. Então, sem mais o delongar, se me permitirem, eu gostaria de falar, né, de onde parou vocês, que com a recessão do café, né, na crise de 29, como foi citado, os Estados Unidos era comprador de cerca de 80% de todo o café brasileiro. Então, com a recessão e com a crise de 29, claro que o país de compra de todos os países do mundo diminuiu muito, mas principalmente os Estados Unidos. Com isso, a venda da exportação de café do Brasil decaiu extremamente e com isso a exportação do próprio café brasileiro desceu em 60% e o preço desceu para cerca de 90% do preço original. E assim, eu acho incrível que nós podemos observar que com as crises mundiais também muda o poder. E aqui no Brasil não foi diferente. Em 1930, houve uma revolução cujo qual o Vargas ele tomou o poder do país inteiro por meio de um cargo interino na presidência do Brasil. E com isso a gente, né, viu tudo mais, a gente mora nesse país, a gente sabe da história dele, a gente aprende na escola, a gente viu tudo que o Vargas fez e por aí vai. Mas algo interessante, por exemplo, é falar que o governo ele comprou sacas de café, sacas e mais sacas de café, para tentar apartar a queda do preço do café. Né? E algo que muita gente não sabe, por exemplo, é que esse café que foi comprado pelo governo para manter o preço do café mais pro alto, ele foi queimado, assim. Queimaram sacos e sacos e sacos de café a um monte. E isso foi só uma prevenção, né, para não cair tanto. Tanto que em 31 foi criado o Conselho Nacional do Café, o CNC. Se eu não me engano, eu não tenho certeza se ainda funciona até hoje em dia, sou apenas um mero ouvinte. E com isso tudo, até hoje a gente pode usar isso, né, esse aprendizado, para observar coisas do nosso dia a dia. E eu, como um ouvinte de um simples podcast, posso ter essa visão privilegiada graças ao conteúdo de vocês. Peço, primeiramente, um muito obrigado pela oportunidade e também muito obrigado por o que vocês fazem todo dia, trazer tais conhecimentos para as massas de tais acontecimentos históricos. Eu agradeço muito. E era essa a minha mensagem. Tchau. E muito obrigado, senhor Eric Lira, por querer participar aqui do nosso Hogcast. E é com essa mensagem do nosso querido ouvinte Eric Lira que encerramos o nosso Hogcast. Caso queira novos episódios, é só deixar aqui na aba de comentários aqui no Spotify, ou Deezer, ou Amazon Music, que estaremos lendo e fazendo outros podcasts com os devidos temas. E é com isso que eu passo agora para a sessão de músicas aqui da
Rádio AFM. Muito obrigado pela atenção de todos e falou, fui, até a próxima. Tchau!